o que nós vamos trabalhar aí? A aula 5 e a aula 6, que é reconhecendo proporcionalidades. O que nós sabemos é que agora vamos trabalhar com sucessões e sequências, que é o que vocês têm no resumo. Então, quando você trabalha sucessão e sequência, você tem aí valores, né? Que no resumo você viu como A1, A2, B1, B2. E essas sucessões, essas sequências, elas podem ser diretamente proporcionais quando a razão é constante, e elas vão ser inversamente proporcionais quando o produto é constante, certo? Então vamos entender isso dentro dos exercícios que vamos trabalhar. Então, primeiramente, se nós olharmos aí, deixa eu baixar um pouquinho a tela, nós vamos ter aí as primeiras sucessões. E aí o que ele diz aqui? Ele fala 3, 6, 9, 12, que é uma sucessão, é diretamente proporcional a essa outra sucessão. Então o que eu sei? Que para ser diretamente proporcional, o que tem que acontecer? Tem que acontecer que a razão tem que ser constante. Razão constante. Razão constante significa fazer isso daqui. Você já viu, mas vai rever. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Então seria assim, ó. 3 está para 9, o 6 está para 18, o 9 está para 27 e o 12 está para 36. Olhando desta forma, a gente não consegue ver nada de constante, porque toda razão nós devemos simplificar. Então nessa primeira aqui eu vou dividir tudo por 3. Por 3 vai ser igual a 1, por 3 vai ser 3. Pronto, está aqui a razão. Nessa segunda razão vou dividir tudo por 6. Por 6 vai dar 1, 18 por 6 vai dar 3. Está aqui a segunda razão. A terceira razão vou dividir tudo por 9. Temos que simplificar. Por 9 vai dar 1, por 9 vai dar 3. Essa é a minha terceira razão. E a quarta e última razão, vou simplificar dividindo tudo por 12. Por 12 vai dar 1 e 36 por 12 vai dar 3. Dá para perceber que todas as razões são iguais a 1/3? Então nós concluímos o quê? Que a razão ela é constante. Razão constante. Se a razão é constante, nós podemos dizer então que as sucessões são diretamente proporcionais. Então, as sucessões elas são diretamente proporcionais. E aí nós então fazemos a letra A da primeira questão. Dando continuidade, então vamos ver agora a letra B. A letra B é a mesma coisa. O que é dito na letra B? Primeiramente quer saber se esta sucessão é diretamente proporcional a esta sucessão. Então nós temos que analisar se elas são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais, a razão é constante. Eu estou anotando aqui só para você não esquecer. Razão constante. Página 119 agora, tá, gente? Então vamos lá. Primeiro com o primeiro. Então 6 está para 4. Depois, o 18 está para 24. E o 20 está para 30. Certo? Eu vou simplificar estas razões. Toda razão deve ser simplificada. Tem uma outra caneta aqui então. Para simplificar, eu vou fazer aqui, ó. Por 2 vai dar 3. Por 2, 2. Simplificar é dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número.
Aqui e aqui, vou dividir por 6. 18 por 6 é 3. 24 por 6 é 4. E aqui vou dividir por 10, só cortar o zero. 2 terços. Repara as razões que foram obtidas: 3 meios, 3 quartos, 2 terços. Essas razões, elas são iguais? Elas são constantes? Então, as razões não são constantes. Se elas não são constantes, as sucessões são diretamente proporcionais? Então, as sucessões não são diretamente proporcionais. Não são. Para que elas sejam diretamente proporcionais, a razão deve ser constante. Como a razão não é constante, as razões não são constantes e as sucessões não são diretamente proporcionais. Foi aí que eu parei, não foi? Vamos lá então continuar fazendo a outra questão. Questão 2. A questão 2 diz o seguinte: observe as informações registradas no quadro. É sempre importante observar aquilo que ele diz. Litros de suco. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10. Valor pago: 3, 6, 9, 12, 15, 24 e 30. Esses valores são todos em reais. Está aqui entre parênteses. E agora vem aqui, ó, litros de suco por valor pago. Aqui, ó, é a nossa razão. Dá para perceber que é razão? Por quê? Porque tem essa barra de fração aqui, ó. O de cima é litros de suco, o de baixo é o valor pago. Então aqui eu posso falar que é a minha razão. Então eu vou fazer a razão para cada um desses trechos aqui, ó. Em cima e embaixo. Então 1 sobre 3, 2 sobre 6, que simplificando dá 1 terço, 3 sobre 9, que simplificando dá 1 terço, 4 sobre 12, que simplificando dá 1 terço, e assim vai. Então aqui, ó, eu simplifiquei por 2, deu 1 terço. Aqui dividi tudo por 3, deu 1 terço. Dividi tudo por 4, deu 1 terço. Dividi tudo por 5, deu 1 terço. Dividindo tudo por 8, deu 1 terço. E dividindo por 10, deu 1 terço. Deu para perceber que a razão é constante. Razão é constante. Isso já vou anotando do lado da tabela mesmo. Esse valor constante é quanto? É 1 terço. Certo? Então agora eu começo a trabalhar as informações abaixo. Vamos lá? Letra A. As grandezas que são expressas no quadro. Quem são as grandezas? As grandezas são essas aqui, ó. Litros de suco e o valor pago, e é em reais. Essas são as grandezas. Então vamos lá. Vou escrever aqui: litros de suco, certo? E valor pago. E é importante representar entre parênteses que este valor é expresso em reais, igual está na tabela. O que você observa em relação às razões de proporcionalidade entre litros de suco e valor pago? O que você pôde observar? Que a razão é constante. Que a razão é constante, exatamente. Então vou colocar aqui: a razão é constante. Constante. E esse valor é quanto? 1 terço. 1 terço. Maravilha.
O que podemos concluir quando duas grandezas ou duas sequências, tanto faz, né? No caso aí, como são grandezas, né? Litros de suco é uma grandeza, valor pago é outra grandeza. Então aqui eu estou trabalhando duas grandezas. Quando as duas grandezas têm a mesma razão, o que elas são? Exatamente, são diretamente, ficou feio aqui, hein? Vamos apagar. São diretamente proporcionais. A gente pode usar a abreviação grandezas diretamente proporcionais. E aí nós resolvemos essa questão de número 2, tá bom? Vamos dar continuidade então agora à questão número 3, tá, gente? Ó. Observe a relação entre o consumo de combustível de um carro e a distância percorrida. Pessoal, ó, consumo de combustível e distância percorrida são as grandezas. Grandeza é tudo aquilo que expressa a quantidade. Essas grandezas estão expressas aqui, ó. Distância percorrida e o combustível, que no caso é em litros, tá certo? O que nós podemos observar é o seguinte: 72 quilômetros gasta 8 litros, 90 quilômetros 10 litros. Então a distância aumentou, certo? Aumentou. E o gasto? Aumentou. Isso aqui é consumo, tá? Aumentou. Eu vou explicar esse aumento usando uma setinha. Então, ó, a distância percorrida aumentou. Então, para cima. E aqui, ó, o gasto também aumentou. Antes de olhar o que está mais abaixo, eu já vou falar uma coisinha aqui. Quando eu olho duas grandezas e elas têm o mesmo comportamento, o que é que eu digo? Que elas são diretamente proporcionais. O que seria o mesmo comportamento? Se uma aumenta e a outra aumenta, é o mesmo comportamento, tá? Ou se uma diminui, a outra também diminui, é o mesmo comportamento. Mesmo comportamento é ver se uma aumenta, a outra diminui. Então, quando tem o mesmo comportamento, as grandezas são diretamente proporcionais. Eu não estou nem olhando aqui na tela qual é a questão, mas se eu perguntasse para vocês, oitavo A, as duas grandezas, distância percorrida e consumo, aumentou a distância, aumentou o consumo, elas são grandezas o quê? Grandezas diretamente proporcionais. Por que elas são diretamente proporcionais, oitavo A? Porque elas têm o mesmo comportamento. Uma aumenta e o outro também aumenta. Quando duas grandezas têm o mesmo comportamento, elas são diretamente proporcionais. Sabe quando elas serão inversamente? Quando os comportamentos forem contrários. Se uma delas aumentar e a outra diminuir, é comportamento contrário. Vamos ver o que temos para baixo aqui. Qual a razão entre as distâncias percorridas? Então, vamos olhar a primeira, 72, e a segunda, 90. Então a razão está aqui. 72 está para 90. Vamos simplificar. Simplificar, eu vou dividir em cima por 9. Tem que pegar a caneta, né? Por 9 vai dar 8. Por 9 vai dar 10. Ainda dá para simplificar? Por quanto? Por 2. Por 2 vai dar 4.
por 2 vai dar 5. Pronto. Essa é a razão entre as distâncias. Então, qual a razão entre as distâncias? 4/5. E a razão do consumo de gasolina? Vamos olhar lá em cima? Olhando o consumo, 8 e 10. Primeiro em cima, o 10 embaixo. Beleza, vamos lá. 8 e 10. Fazendo 8 e 10, 8 está para 10. Simplificando este 8 para 10, vamos chegar por 2. Ela. Por 2 vai dar 4 e por 2 vai dar 5. Deu para perceber que a razão é a mesma? A razão entre as distâncias é 4/5 e a razão entre o consumo é 4/5. Razão constante. Sendo razão constante, vamos fazer a outra parte. Letra C. Analise as informações do quadro e registre que você pode concluir que as grandezas são Constante. não, que as grandezas, como fala besteira esse daí, hein? As grandezas são isso, diretamente proporcionais. E o que é grandezas diretamente proporcionais? Que possuem o mesmo comportamento, ou seja, a razão entre elas é constante, beleza? Vamos analisar aí as informações a seguir, focando se obedece a algum tipo de proporcionalidade. Ó, eu não estou falando nada sobre proporção. Nós vamos primeiramente analisar as afirmações. São afirmações, não é pergunta e não é para você verificar nada. Eu estou afirmando. Então fala assim: ele está com a camisa do Chelsea. Eu estou afirmando. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro. Vamos lá. Analise as informações, focando se obedece a algum tipo de proporcionalidade. Tem informação que a gente passa que não respeita nenhuma proporção. Você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, assim, quer ver um exemplo que não tem? João vai no supermercado e na primeira hora que ele está lá, ele gasta R$50. Se ele ficar 3 horas, ele vai gastar R$150. Você não pode falar que ele vai gastar a cada hora 50. Ele pode ter gastado na primeira hora R$50, na segunda hora ele pode gastar 1.000 ou nada. Que isso? Não existe essa proporcionalidade. Então, a questão de estar no mercado e gastar uma quantidade por hora não é proporcional. Então não existe proporcionalidade nesta situação. Então vamos olhar. Registre a sua consideração em cada uma das afirmações. Podemos ir para a primeira? Vamos analisar com detalhe. Atenção, oitavo A. Um ônibus percorreu 90 quilômetros em 1 hora. Se ele mantiver esta velocidade média, aliás, ele percorreu 90 quilômetros em 1 hora. Se ele manter a velocidade, eu vou falar que em 4 horas ele vai ter percorrido 270 quilômetros. Se ele mantiver a velocidade, primeira hora ele fez 90, na segunda hora 180. na terceira hora 270. na terceira hora, entendeu? Então aqui não vai ter a proporcionalidade por causa disso, tá? Então assim, na quarta hora, após 4 horas, vou colocar, eu vou escrever assim: são grandezas diretamente proporcionais, certo?
que seria o quê? Percurso e o tempo, já que a velocidade é constante. Mas após 4 horas, ele terá percorrido quanto? 360 km. As grandezas, distância percorrida e tempo, mantendo constante a velocidade, distância percorrida e tempo, mantendo a velocidade constante, é diretamente proporcional. Porque se eu tenho a velocidade constante, eu aumento o tempo, eu aumento a distância. Se eu diminuir o tempo, eu diminuo a distância. Então o comportamento é o mesmo. Só que o exercício está errado, porque se em 1 hora ele faz 90 quilômetros, a uma velocidade constante, em 4 horas vai ser 360. Olha a letra B. Deixa eu baixar um pouquinho mais. A letra B fala: uma casa de salgado vende R$2 cada coxinha. Uma pessoa comprou 20 coxinhas e pagou R$40. É óbvio, se é R$2 cada uma, ela comprou 20 e pagou 40. Se ela tivesse comprado 40, ela teria pago 80? Sim, as grandezas são diretamente proporcionais, tá? E não, aí não vai ter mais não, porque aí tá certinho. 20 coxinhas vai ficar R$40. Logo, 40 coxinhas vai ficar R$80, porque o valor da coxinha não vai mudar. O valor da coxinha ele é constante. Como o valor vai ser constante, o que vai mudar? A quantidade e o preço. O valor é constante, R$2. A quantidade e o preço que muda. Quanto mais coxinha, mais você vai pagar. Quanto menos coxinha, menos vai pagar. Diretamente proporcional. Letra C. Mais ou menos aquela que eu falei do mercado. 30 minutos, uma pessoa gastou R$150 no shopping. Se ela ficar 60 minutos, ou seja, o dobro do tempo, significa que ela vai gastar R$300? Não. Ela ficando o dobro do tempo, não quer dizer que ela vai gastar o dobro do que ela gastou. Então aqui não existe proporcionalidade. Não há proporcionalidade. Então aqui, ó, eu vou até voltar um pouquinho na primeira. O que acontece? As grandezas, percurso e tempo são diretamente proporcionais, mas do jeito que ele coloca aqui, também não vai ter a proporcionalidade, porque em 4 horas é isso que vai percorrer, e não o que ele deu, tá? Então, pelos valores que ele te fornece, é que quebra a proporcionalidade, mas as grandezas são proporcionais, porque tempo e percurso são proporcionais. A letra D, para abastecer um carro com 18 litros, gasta R$72. Ó, 18 litros de gasolina, R$72. O valor para abastecer o triplo, ou seja, 54 litros, será 3 vezes maior, 216. É verdade ou falso? Verdadeiro. As grandezas são diretamente proporcionais. Quais são as grandezas? Litros de gasolina e o preço, né? O gasto. Então, se eu gasto 1 litro, eu pago um preço por 1 litro. Se eu gasto 10 vezes mais, é porque eu coloquei mais litros, tá? Então são
grandezas diretamente proporcionais. E aí nós fechamos essa parte aí. Vamos lá então na letra E para fechar a questão 4. A massa de uma criança, gente, massa é o que você chama de peso. A palavra peso não é correto falar. Peso é uma fórmula. Então, você vai lá numa farmácia, vai na balança, eu estou com o peso de 45 quilos. Não, você está com a massa de 45 quilos. Então, a massa de uma criança em quilogramas é diretamente proporcional à sua idade. Gente, se fosse assim eu teria explodido já. Então não tem como, não é porque a criança vai aumentando a idade que vai alterando a massa. Então, massa, as grandezas, a massa de uma criança e a idade da criança, elas não são proporcionais. Então, não há proporcionalidade. Não é possível o que ele está falando. Perfeito? Questão número 5 diz o seguinte, Saresp 2011, ao comprar 2 chocolates, quanto que gastou a pessoa? R$3. Dá para entender que um chocolate custa quanto? R$1,50, exatamente, R$1,50. Então o que você vai fazer? 2 chocolates custa R$3. Se você multiplicar por 4 vezes 2, 8 chocolates. Você vai multiplicar por 4 aqui também, porque se você aumentar a quantidade de chocolate, vai também aumentar o valor. Então, multipliquei por 4 aqui, 2 vezes 4, 8 chocolates, 3 vezes 4, R$12. Mas na verdade eu tenho que chegar a quanto? A R$13,50. R$12 mais R$1,50 vai dar R$13,50. Ou seja, só mudando de cor aqui, o que eu tenho? R$12, 8 chocolates. R$1,50, 1 chocolate. Logo, R$13,50, 9 chocolates. Letra C. Quem acertou? Oitavo A? Maravilha. Fechamos então a questão do Saresp.